Fala, galerinha esperta do sexto ano, tudo bem? Tudo tranquilo com o grilo? Então, eu sou o professor Wilson, de Língua Portuguesa. Esta é a aula número 102. Nós vamos falar sobre notícia. Mas antes, um recadinho bem importante para você que acessa o Classroom. Lembre de fazer as atividades programadas referentes à aula de hoje. E também, os alunos que acompanham apenas pela TV, lembrem de sempre retirar as atividades no dia combinado com a sua escola, ok? E também interaja, participe, tire suas dúvidas com o professor da sua turma, professor da sua escola, porque também eles estão morrendo de saudade, né? Fala com eles, participe. Se os professores estiverem realizando meets, videoaulas, também participe, porque é um momento bem legal que você pode conversar e interagir com o seu professor. Bacana? Então agora vamos ver os objetivos da aula de hoje, tá bom? Então que objetivos nós temos aqui? Primeiro objetivo, claro, nós vamos realizar a leitura da notícia e nós vamos tentar e nós vamos conseguir diferenciar fato de opinião, tá bom? Bem importante isso aqui. O nosso conteúdo básico de hoje é o gênero notícia, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura de uma notícia? Certo? Então, gostaria de te convidar a ficar atento e a observar qual é o tema, qual é o assunto dessa notícia, como essa notícia é estruturada, como que ela aparece ou no jornal, ou lá num site, na internet, enfim, nós temos sites, portais de notícias, né, especificamente de notícias, tá bom? Então, vamos observar aqui o que essa notícia está tratando. Tá? Então, nós temos o título aqui num tamanho maior, um tamanho bem destacado. Então, observe comigo. O país tem 917 municípios em crise hídrica. Tá bom? Então, observe aqui que a fonte é maior, é destacado, está em negrito. Isso acontece tanto no jornal escrito, impresso, quanto naquele jornal online, digital. Tá bom? E aqui nós temos o subtítulo. O que esse subtítulo está nos dizendo? De acordo com o balanço, a maioria dos municípios está no Nordeste, 123 somente em Pernambuco. Então, repare que é uma complementação daquela informação dada no título, na manchete, tá bom? E aqui nós temos a data em que essa notícia foi publicada. Então, sempre uma notícia ela é datada, tem uma data correta. E se ela foi editada ou modificada, também aparece a data de modificação. Então, repare aqui, ó, foi publicado no dia 20/3/2018, às 21h02, em um site, e ela foi atualizada, ou seja, houve uma correção, uma modificação em alguma informação ou alguma palavra ali que foi escrita com a grafia incorreta, tá bom? Então, atualizado em 20/3, 21h09. Tranquilo? Então, agora vamos ao conteúdo em si dessa notícia. Então, vamos observar o que essa notícia está retratando. Então, o primeiro parágrafo aqui comigo. O Brasil tem 917 municípios em crise hídrica, informou o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, ao participar do 8º Fórum Mundial da Água. Esse número corresponde aos municípios que estão em situação de emergência por seca ou estiagem, até o dia 13 de março. Então, este é o nosso primeiro parágrafo da notícia. Esse primeiro parágrafo, nós temos um nome específico para ele, chama-se LIDE, que contém um resumo, né, a ideia principal da notícia. E os outros parágrafos, eles vão formar o corpo dessa notícia, ou seja, a estruturação, o detalhamento em torno daquelas informações iniciais, tá bom? Então, vamos seguir aqui para o segundo parágrafo. O ministro destacou que a crise hídrica não é mais um problema somente do Nordeste, onde estão a maioria das cidades. Do total de municípios, 211 estão na Bahia, 196 na Paraíba, 153 no Rio Grande do Norte, 123 em Pernambuco, 94 no Ceará, 40 em Minas Gerais, 38 em Alagoas, 18 no Rio de Janeiro, 17 no Rio Grande do Sul, além de registros em outros estados. Então,
aqui traz um panorama, né, desses 917 municípios que estão enfrentando a crise hídrica, que o título ali está nos colocando, tá bom? Continuando. No fórum, o ministro destacou que é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. Segundo ele, o país tem cerca de 11% da água doce do planeta, mas a distribuição territorial não é uniforme. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. É importante que os estados estejam integrados, otimizar as estratégias de uso racional, disse. Continuando, ela acrescentou também, é determinante revitalizar o Rio São Francisco, buscar integração entre bacias da região do Brasil e investir em saneamento básico. No momento em que constatamos que a escassez hídrica e a insegurança hídrica não mais se reportam apenas ao Nordeste, é fundamental que as intervenções passem por um diálogo federado, acrescentou o ministro. E aqui está a fonte de onde essa notícia foi retirada, então é um portal de notícias, tá bom? Então, antes de nós fazermos a nossa atividade, só vamos comentar um pouquinho sobre essa notícia, tá bom? É uma notícia que fala sobre crise hídrica, é um tema muito atual, né? Nós estamos passando aqui no nosso estado do Paraná por uma crise. Então, nós sabemos que existem localidades em que o fornecimento de água é interrompido por alguns dias, né? Para fazer ali uma economia de água, para que não falte a água necessária, né? À nossa saúde, enfim, para beber, para nos higienizar, enfim, para fazer a limpeza, porque a água é fundamental. Então, nós temos uma preocupação com esse tema. É um tema bem atual. Veja que não é uma notícia de agora, é de 2018. Mas, trazendo para hoje, 2020, ela ainda é atual, né? Nós atualizamos, só que em outro momento que nós estamos passando. E agora eu gostaria que você prestasse atenção nessa atividade, tá bom? Atividade 1. Leia o título. País tem 917 municípios em crise hídrica. E a partir da leitura desse título, responda: que fato originou essa notícia? Então, vou deixar um tempinho para você pensar qual é o fato e daqui a pouquinho a gente volta para responder essa questão.
Ok, pessoal, voltamos. Vamos conferir então, fazer a correção aqui. Então, a partir da leitura do título, nós temos este fato aqui, ó. Qual é o fato? 917 municípios estão em situação de emergência relacionados ao abastecimento de água em decorrência da estiagem e da seca. Então, naquele momento ali, como eu já comentei, 2018, a notícia, e agora, se nós formos atualizar para o nosso estado, para o momento atual, nós também estamos vivenciando uma seca, né? Isso se repete continuamente, tá bom? E agora vamos pensar juntos, tá? O país tem 917 municípios em crise hídrica. O que será que chama atenção nesse título? Tá? Então eu coloquei aqui o que nós poderíamos observar. Você talvez consiga observar alguma coisa diferente, né? Cada um vai ter sua vivência, suas experiências. Então o professor colocou aqui uma possibilidade, né, de leitura. Então, o grande número de municípios provavelmente chama atenção, né? 917 municípios que enfrentam essa crise hídrica, e também o uso da expressão crise hídrica relacionada ao vocabulário, né? Talvez não seja tão comum. A gente pode falar de uma forma diferente. Ah, está faltando água, né? Estamos enfrentando uma seca. É bem comum, mas a expressão crise hídrica, talvez ela não seja tão do nosso cotidiano, tá bom? Só para observar essa questão. E agora, continuando aqui, exploramos juntos. O país tem 917 municípios em crise hídrica. Então, aquele termo ali destacado, hídrica, né, que o professor destacou ali, o que ele significa? Ele é relacionado ao quê? Quando ele foi utilizado na formulação do título, o que foi pensado? Né? O dicionário, ele traz uma definição bem importante de hídrica. O que é hídrica? Segundo o dicionário Michaelis, online de 2018, hídrica, né, fica lá hídrico, é relacionado à água, relativo à água. Então, tudo que nós observarmos com essa palavra hídrico ou hidrografia, né, outras palavras também formadas a partir deste radical, tá bom? Contexto de uso. Então, o que é o contexto de uso? Contexto de uso é quando essa palavra aparece e qual o significado que ela adquire, se ela está antes ou próxima de um determinado elemento, de uma determinada palavra. Então, o contexto de uso é bem importante e preste bastante atenção, então, na frase, qual o sentido que aquela palavra vai assumir de acordo com o contexto. Então, vamos lá? Baseando-se no significado, né, que nós falamos anteriormente, que era relativo à água. Explique o sentido da expressão crise hídrica neste contexto. O que é? Então, provavelmente, a expressão significa uma crise relacionada à água, ou seja, a falta de água, né? Então, há uma crise porque há um problema, há uma situação que chama a atenção, que preocupa tanto as autoridades, né, a companhia de saneamento, a sociedade, todo mundo, né, está preocupado com essa questão da crise hídrica. E agora nós temos a atividade 2, acompanha comigo aqui a leitura. No momento em que constatamos que a escassez hídrica e a insegurança hídrica não mais se reportam apenas ao Nordeste, é fundamental que as intervenções passem por um diálogo federado, acrescentou o ministro. Então, esse trecho aqui acima, ele refere-se a um fato, a uma opinião. Então, o professor quer saber isso de você. Analise e daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta.
Ok, voltamos. Vamos conferir então a nossa resposta. O trecho, então, ele é uma opinião e não é um fato. É uma opinião de quem? Então, o professor colocou ali. Foi a opinião do ministro da Integração Nacional à época. O que fica comprovado pelo uso das aspas. Então, perceberam que havia uma aspas ali, o uso das aspas? E também pelo conteúdo. Observando o conteúdo, né, o contexto, eu consegui observar que trata-se de uma opinião. Tranquilo? Agora eu gostaria que você interagisse aqui comigo um pouquinho, tá? Lembra de algumas diferenças entre o gênero notícia e reportagem? Eles são próximos, mas nós temos algumas diferenças que são legais de observarmos. Então, presta atenção aqui comigo. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui para a gente fazer essa diferenciação. Então, vamos comparar aqui, ó. Notícia. Tá? O que nós temos em relação à reportagem? Qual a diferença? Então, a notícia geralmente ela é mais curta, tá bom? Ela é menos aprofundada e menos detalhada em relação à reportagem, que por consequência é mais longa, justamente por esse detalhamento, tá? A notícia, geralmente, ela não é assinada, ou seja, não aparece o nome de quem produziu, do jornalista responsável. Enquanto na reportagem, uma ou mais pessoas, ali aparece o nome especificado, tranquilo? Também a notícia ela procura, justamente pelo seu tamanho, não há muito tempo, né, de falar ou de escrever, então ela vai mais direta ao ponto, tá? Enquanto a reportagem ela apresenta um detalhamento maior em relação ao texto, ao conteúdo abordado, a essa análise. E a notícia, por consequência, ela é mais informativa, tá? Mais informativa e objetiva, direto ao ponto, né? Sem muito rodeio, sem muita margem para a interpretação. E a reportagem, ela analisa, ela é analítica e ela questiona alguns fatos e traz a presença ali, por exemplo, de pessoas a serem entrevistadas, especialistas, números, né, porcentagens, enfim, tudo isso para comprovar e para enriquecer aquele conteúdo. Tranquilo? Agora um quiz, tá bom? Vamos ler comigo esse quiz? País tem 917 municípios em crise hídrica. Repare, esse é o nosso título desta notícia. E aqui na sequência nós temos o subtítulo. De acordo com o balanço, a maioria dos municípios está no Nordeste, 123 somente em Pernambuco. Então, vou fazer uma perguntinha aqui bem rápida para você. Qual é a função do subtítulo dessa notícia em relação ao título? Então, vamos ver as alternativas. Ilustrar uma notícia, tá? Complementar a informação, mostrar a opinião do autor ou questionar o leitor. Vou deixar um tempinho para você responder e já voltamos. Ok, pessoal, voltamos. Então, vamos observar novamente o quiz aqui comigo, tá? Então, o que eu perguntei para você em relação a esse quiz? Qual é a função do subtítulo dessa notícia em relação ao título? Então, aqui está demarcado, né? Qual é o título. Aqui nós não conseguimos colocar numa fonte maior, como aparece lá na notícia, mas está bem especificado ali qual é o título e qual é o subtítulo. Então, notaram ali qual é a função desse subtítulo? Provavelmente, eu comentei lá no início da aula, né, quem prestou atenção, né, que o subtítulo ele procura complementar, tá, a ideia, a informação ali retratada no título, tá bom? Então essa função aqui é de
aumentar a informação, o significado em relação àquilo que foi colocado no título, porque às vezes o título é mais curto e aí o subtítulo ele complementa, ele é em letras menores um pouquinho, né, uma fonte média, e ele vai completar aquela ideia do título, justamente aquela informação. Tranquilo? E agora eu gostaria de conversar com você para resumir um pouquinho do que nós passamos nesta aula em relação ao gênero notícia. Então nós conseguimos observar algumas informações bastante relevantes sobre a questão da crise hídrica, um tema bastante relevante da sociedade, né? Os gêneros do discurso, eles têm essa função justamente, né, de retratar a realidade, de provocar reflexão a respeito de temas de bastante relevância social, justamente isso que a nossa notícia propõe, né? Existe fato, existe opinião, às vezes, né? De modo geral, ela é direta, informativa, tranquila, ela é mais curta que a reportagem, né? Nós conseguimos observar, então, algumas diferenças bastante importantes em relação ao fato e à opinião, né? Então, a opinião, ela é a voz de alguém ali dentro dessa notícia, apareceu ali entre aspas, então ficou muito mais fácil de perceber que é uma opinião. E o fato, né, existem aquelas informações ali específicas do conteúdo da notícia, tranquilo? E também nós conseguimos comparar ali algumas diferenças, né, sensíveis entre reportagem e notícia, né, que foi bem bacana de ser trabalhado. Então, agradeço a você que ficou comigo até agora e está aí perseverando, está aí acompanhando as aulas, e até uma próxima. Obrigado.